Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham, toda semana pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Vamos meditar o Evangelho deste próximo domingo, que é a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Evangelho, capítulo 2 de São João, versículos de 1 a 11. Vamos ao texto. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: Fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: Agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, a solenidade deste domingo recorda-nos a presença constante de Nossa Senhora na vida da Igreja, na vida do povo brasileiro e também na vida de cada um de nós. E não poderia ser diferente, pois foi o próprio Jesus quem deu à Virgem Maria essa missão materna em relação a nós. Recordemos-nos da dramática cena no Calvário, quando Jesus, pregado à cruz, diz à sua mãe, indicando o apóstolo João, que naquele momento simbolizava também a cada um de nós. Mulher, eis teu filho, no capítulo 19 de São João, versículo 26. Foi Jesus mesmo quem deu essa missão à Virgem Maria. É como se ele dissesse a Maria: Eis o teu filho, os teus filhos, Virgem Maria. Tu és a mulher do Gênesis, inimiga da serpente. Tu és a mãe dos viventes, a verdadeira Eva. E fidelíssima à vontade de seu filho, como sempre foi, a Virgem cuida de cada um de nós, vela por nós, até por aqueles que não lhe têm amor e veneração. Mas ela é mãe. E foi esta maternidade amorosa, fecunda e providente que o povo brasileiro experimentou às margens do rio Paraíba do Sul, quando a imagem da Imaculada Conceição apareceu nas redes dos 3 pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. É esta maternidade que nós experimentamos continuamente em nossa vida. O evangelho que ouvimos, o milagre das bodas de Caná, é o primeiro milagre com o qual Jesus manifesta em público a sua glória e com o qual Jesus se revela como o esposo messiânico, descido dos céus para estabelecer com o seu povo uma nova e eterna aliança. O vinho é o símbolo da alegria. O vinho indica também o sangue que Jesus derramará para selar a nova e eterna aliança com a humanidade. E nesse episódio das bodas de Caná, vemos Maria como a mãe solista, a mãe que pede e que intercede pela humanidade. É frequente estar perto e não ver os outros. Tem muitas pessoas que estão próximas e não enxergam o outro. Estar junto e não se dar conta dos problemas das outras pessoas. Nesse episódio das bodas de Caná, a Virgem Maria nos ensina como é importante reaprender a olhar as pessoas. Um olhar capaz de ler por detrás das situações e compreender o que está oculto no mais profundo de cada pessoa. Muitos estavam no casamento em Caná, mas não foram capazes de perceber que estava faltando vinho. Só a Virgem Maria percebeu, com seu olhar materno. Graças a ela, aquilo que poderia terminar em um vexame, converteu-se em grande festa. Ela confia uma necessidade humana ao poder divino de seu filho. E notemos como Maria não dirige nenhum pedido a Jesus. Diz simplesmente: eles não têm mais vinho. Ela apresenta a dificuldade. Ela não vem com a solução. Não pede coisa alguma. E assim ensina-nos como se deve rezar.
a não querer impor a nossa vontade, os nossos desejos diante de Deus, mas entregar tudo nas mãos do Senhor e deixar que seja Ele a decidir o que é melhor para nós. Ela não falou para Jesus, olha, 50 litros de vinho resolve. Não, eles não têm mais vinho. Aprendemos a bondade e a generosidade de Maria, mas aprendemos também a humildade em aceitar a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É assim que devemos rezar. Maria não é simplesmente Aparecida porque sua imagem foi encontrada durante uma pesca, mas porque Deus a quis como sinal visível, concreto de sua bondade, de sua benevolência. Como diz o livro do Apocalipse, que vai ser a segunda leitura da missa da solenidade da Nossa Senhora Aparecida. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, né? Ela não é Aparecida porque chama atenção para si mesma, mas ela aparece para que se cumpra a missão que lhe foi confiada como mãe do Salvador. Por isso é consequência natural que interceda em defesa do seu povo. Nela reconhecemos de modo mais pleno e evidente aquilo que a Sagrada Escritura diz sobre a rainha Esther, que vai ser também uma leitura da missa deste dia solene de Nossa Senhora Aparecida. Rainha Esther que diante da ameaça da morte de seu povo apareceu diante do rei para interceder, suplicar a salvação para o seu povo. Esther, revestida com vestes de rainha, foi colocar-se frente à residência do rei. Apareceu no Palácio Real para ser vista pelo rei, que diante da sua beleza olhou para ela com agrado e prometeu-lhe dar tudo o que pedisse. Essa é a primeira leitura da solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Esther não colocou-se à frente do rei para ser vista simplesmente como bela e tivesse sua vida poupada, mas apareceu intercedendo para que seu povo não desaparecesse. Aparecida é mais do que ser vista de modo surpreendente, mas é fazer-se ver, apresentar-se de modo operante em favor de seu povo, intercedendo em favor dos necessitados. Por isso ela é Nossa Senhora Aparecida. De Maria ainda aprendemos o silêncio, que torna possível experimentar Deus e crescer na caridade. Maria pronunciou poucas palavras. Deste modo, Maria ensina-nos o sentido do 4º grau da humildade, do qual fala São Bento em sua regra, e que consiste em abraçar a paciência de ânimo sereno nas coisas duras e adversas, sem chamar a atenção, em silêncio. O texto beneditino fala de silêncio, não só dos lábios, mas do coração. De abraçar em silêncio, com generosidade e com humildade, as coisas difíceis da vida. Assim fez a Virgem Maria. Que Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Mãe dos peregrinos, nos acompanhe no nosso caminho de fé, no nosso itinerário de conversão, nos ajude a sermos vinho bom para o nosso próximo, a imitá-la na sua atitude de humildade e de amor. Invoquemo-la com as palavras da antiga antífona que canta assim: sob a vossa proteção procuramos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas de quem se encontra em provação, mas livrai-nos de todo perigo, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.